Ah, eu não sabia que estava desse jeito, eu não sabia que está mais difícil do que eu pensava. Então entrega, faz outra eleição, que aliás era o que era para ter sido feito no começo. A partir do momento que a justiça disse que foi uma fraude, faça outra. Não é uma fraude porque o Campelo fez fraude, mas houve uma fraude. Refaça. Pela grandeza do Vasco, pela instituição do Vasco, pelo que representa o Vasco. Qual é a credibilidade do Vasco hoje no mercado? Qual é a credibilidade que tem uma diretoria que faz um discurso sobre a eleição fraudulenta durante meses contra o Eurico, se junta com o Eurico, tem a prova da eleição fraudada e não refaz? Qual é a credibilidade disso? Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um Na Resenha com o Dieguinho, com esse monstro sagrado aqui, Rica Perrone. Cara, primeiramente é um prazer estar aqui, te agradecer, eu falei já pra você em off, não vou falar publicamente. A gente não recebe qualquer pessoa em casa. Pra mim isso é importante, eu não levo qualquer pessoa na minha casa. Não, eu também não, mas como você já é amigo dos meus amigos, já ouvi falar de você, eu falei, se ele confia, você pode vir aí. Torcida do Vascão, obrigado pela moral, prazer estar aqui no teu... Cara, eu tô chegando no 100 mil, né? Tô um cursinho com você. Nada, tranquilo. Então, Rica, pra gente começar a nossa entrevista, quem conhece e acompanha minimamente o teu trabalho, você sempre se notificou e ficou conhecido por ser um cara que quebra muito o status quo. Você é um lobo solitário. Você encontrou uma maneira de trabalhar de forma independente. Sim. Então, eu gostaria de te perguntar quando surgiu esse seu questionamento e de onde surgiu esse lifestyle, esse estilo de vida seu? Cara, tem até uma passagem com o Vasco nisso, que é assim, eu sou um caso muito raro de uma pessoa que gosta mais de futebol do que do meu clube. Eu sei que as pessoas não vão entender isso, porque 99% das pessoas gostam muito mais do clube do que do futebol. Eu gosto mais de futebol do que do São Paulo. E sempre foi assim desde molequinho, mesmo pequeno eu era assim. E embora eu seja apaixonado pelo meu time, quando eu era mais moleque eu era doente pelo São Paulo, como vocês imaginam sejam todos pelo Vasco. Mas eu tinha uma necessidade muito grande de fazer isso e especialmente de contestar a maneira com que é feito. Eu acho a imprensa, já falei isso aqui para você hoje conversando aqui, eu acho a imprensa de maneira geral uma bosta, a esportiva é uma bosta e meia, né, pior ainda. O Vasco é uma constante manifestação do que eu estou dizendo, porque você vê as diferenças de tratamento. E quando eu digo isso, eu compreendo a parte, eu sempre compreendi muito facilmente a parte capitalista da coisa, de que evidentemente o que dá mais dinheiro manda. Eu nunca tive problema com isso, então é natural que eu fale meia hora do Flamengo e fale 18, 23 minutos do Vasco. Eu não acho isso errado, isso eu acho absolutamente comum. O diferente é o seguinte, eu não posso tratá-los diferente. É diferente. Eu posso dar mais tempo a esse, porque esse vai me dar mais retorno, mas eu não posso te tratar diferente naquele período que eu estiver fazendo. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou em relação a São Paulo, Palmeiras, Corinthians, eu sempre vi isso de perto, eu sempre achei um absurdo. E achei sempre muito subvalorizado, né? Acho que é muito mal feito e muito subvalorizado. Exemplo recente, o Grêmio jogou uma Libertadores incrível, foi para a decisão. Ela foi mostrada de uma maneira completamente diferente do que foi mostrada do Flamengo. A impressão que você tem é que o Flamengo ganhou um campeonato e o Grêmio ganhou outro. O título do Atlético Mineiro para Rio e São Paulo praticamente a gente não viu e talvez não, posso segurar que foi a Libertadores mais incrível que um clube já conquistou até hoje. Ninguém conquistou a Libertadores da maneira que o Galo conquistou. Era só virada. Só jogo épico, um atrás do outro. E um clube que não ganhava há 40 anos, ou seja, uma loucura o que o Atlético Mineiro fez. E no Rio e em São Paulo a gente ficou sabendo assim, a gente via tal jogo no Sport TV, mas não tinha o dia a dia. E um jogo muito importante, eu não tenho 100% de certeza se foi a final ou se foi a semi, com absoluta certeza um dos dois, ou o River Plate ou o Barcelona, da campanha do título Libertadores do Vasco, não foi transmitido para São Paulo. Você me falou, eu não sabia. E eu sou paulista, morava lá na época e tal, e eu fiquei assistindo plantão médico, desesperado por ver o jogo e não pude ver o jogo, tive que assistir o jogo depois, de uma outra maneira. Eu até te dei um exemplo em off aqui da final do Mundial do Vasco de 97 e do Flamengo. O Jornal Extra, para quem viu a capa do jornal em 97, a capa do jornal era os jogadores do Vasco cabisbaixo, no banco de reserva após a perda do Mundial, e enaltecer na festa da Fla Madrid, que foi uma torcida que o Flamengo criou na época para secar o Vasco, fez manifestações aqui no Rio. E o mesmo jornal, esse ano passado, em 2019, quando o Flamengo perde a final ali pro Liverpool, bota orgulho do tamanho do mundo. E não tem necessidade, cara. Eu acho que tanto o Vasco e o Real Madrid era suficiente
para movimentar todos, inclusive o flamenguista, que a torcida do Flamengo fez uma torcida contra, ou seja, não precisava votar, não precisava citar o Flamengo ali, entendeu? É esse tipo de coisa que me incomodava. Isso em São Paulo era muito comum. São Paulo, eu cansei de ver o São Paulo ganhar um jogo de Libertadores, 3-0, Morumbi com 150 mil pessoas, eu acordava no dia seguinte, pegava o jornal, tava lá, Corinthians empata com o Guarani no Pacaembu, e embaixo o São Paulo ganhava. Falando, gente, porra, não é possível, eu sei que isso é um negócio, mas não é possível que este negócio seja maior do que esse. E aí eu queria mudar, cara, eu queria fazer diferente, eu queria fazer do meu jeito, eu queria provar que eu não precisaria de alguém de uma emissora em cima de mim mandando no que eu ia fazer, que eu era capaz sozinho de saber o que fazer. Eu acho que eu consegui de algum jeito, né? De um caminho ou outro, aí eu consegui. Bom, e falando sobre Vasco, tô com o São Paulino no meu canal assumido falar aqui. De 89 vai embora. Então, em relação com 89, Soratinho, um beijo, Sorato é muito meu parceiro. Filha da puta. Um abraço. E aí, 89, aquele gol do Soratinho, como é que foi tua relação como São Paulino? Cara, foi a primeira vez que eu chorei na minha vida por causa disso. Sério? Foi. Eu tinha 10 anos, uns 10 anos. E na época meu pai me levava no Morumbi para ver o São Paulo ser campeão, né? Esse é o papo para uma criança, né? Eu não vou no Morumbi para ver o que vai acontecer. Como é que meu pai vai me explicar? Ó, se perder, acabou. Se não perder, tem um terceiro jogo. Eu não consegui entender isso. Meu pai falou, vem cá, vamos lá. Me falou, hoje o São Paulo vai ser campeão. Então vamos lá torcer pro São Paulo ser campeão. Tá aqui o sorvete, tudo que você tá acostumado. Eu vou no Morumbi desde o dia que eu nasci. E nesse dia meu pai teve que me explicar pela primeira vez. Porque quando acabou o jogo, eu vi aquele vocês estavam em bom número, né? O Vasco fazendo aquele puta barulho, todo mundo de cabeça baixa saindo, eu, pai, e agora? Aí ele, perdeu. Eu falei, isso eu entendi, eu só quero saber o que acontece agora. Vai ter outro jogo, o jogo é no Rio, o que é? Só que quando eu tinha 10 anos, não é os 10 anos da molecada de hoje, que você abre a internet e você tem todas as informações. Eu dependia de um jornal que ia sair. Estamos falando de 89. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia de nada. Eu descobri quem era Bismarck no campo, né? Quem era Sorato. Né? E aí, meu pai entrou no carro comigo, eu me lembro muito assim, vagamente, mas eu me lembro que ele entrou no carro e fechou a porta e falou assim, então, filho, essa vez a gente perdeu. E eu comecei a chorar, eu falei, aí eu descobri que eu era louco pro futebol, porque eu falei, como assim perdeu? Ele falou, perdeu, eu comecei a chorar. E ele me explicando, ele falou, filho, às vezes a gente perde, o Vasco é um time grande, ganhou. Eu falei assim, mas como assim perde, pai? Você nunca me contou essa parte do futebol, que às vezes você podia perder, como assim que vai perder? Eu falei, você veio, eu vim aqui ser campeão, você me chamou pra isso. Aí meu pai começou a me explicar. E dali, meu pai fez muito bom uso da educação que ele me deu, que é uma coisa muito rara, eu tenho muita sorte em relação a isso. Porque meu pai é um cara muito São Paulino, mas meu pai é zero clubista. Então meu pai é o cara que me levou quando eu tinha 7 anos, meu pai me levou no Maracanã, vazio, segunda-feira, janeiro, a gente tava viajando de férias, ele entrou no Maracanã, subornou o guardinha, porque não deixava ninguém entrar no Maracanã de férias, né? Aí a gente sentou na geral, meu pai sentou comigo, deixou minha mãe fazendo compra com meu irmão em algum lugar, e falou, ó, aqui é o Maracanã, o maior estádio do mundo, aqui joga o Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. Eu vou te contar sobre o Roberto Dinamite. Meu pai ficou lá 40 minutos, uma hora me contando quem era o Roberto Dinamite. O Dinamite é um ídolo do meu pai sempre gostou muito dele. Legal. Me contando quem é o Zico. Começou a me contar a grandeza de cada clube, só que ele fez isso no Beira-Rio, na Fonte Nova, no Olímpico. Ele fez isso em tudo quanto é estado do Brasil. Então eu nunca cresci achando que o São Paulo era o maior time do mundo e que não tinha adversário. Eu sempre cresci achando, falando assim, cara, se todos esses times que ele falou são do tamanho que ele falou, se tudo isso que ele me contou é verdade, e o meu time é o campeão, caralho, meu time é foda pra caralho. Então eu sempre curti o fato do adversário ser grande. Por isso que o nego fala, pô, você fica enaltecendo todos os clubes. Eu falo, claro, o meu é o que mais tem título. Se eu bati nesses caras tudo e os caras são tudo desse tamanho, meu time é do caralho, pô. Eu nunca quis enxergar o contrário. Ah, o Corinthians é uma merda, por isso que eu ganho. Não, o Corinthians é do caralho e eu ganho dele. Vocês são a prova disso. Vocês reagiram ao título da Libertadores do Flamengo botando 200 mil sócios. Se o Flamengo não tivesse ganhado, não tinha tido essa campanha. Tô mentindo? São os caras que começou a campanha. Se o Flamengo não tivesse sido campeão da Libertadores, não tinha acontecido nada disso. Uma coisa puxa a outra, cara. É sempre assim. Sempre. O Grêmio campeão puxa o Inter campeão puxa o Grêmio. É assim o tempo inteiro. Quando todos estiverem estagnados mal, é uma merda pra todo mundo. O que o Flamengo tá fazendo agora, eu sei que vocês estão puto, óbvio, é o rival de vocês ganhando, só que por outro lado, ele tá dando uma facada no coração do Colorado, do Tricolor, do Vascaíno, do Botafoguense, falando, e aí? Não vai se mexer, cuzão? E aí você fala, caralho, vou me mexer. Esses filhos da puta não vão fazer isso comigo. E essa é a hora que o Vasco cresce. Essa é a hora que o Botafogo reage. Essa é a hora. Vem cá, São Paulo. Cagamos na cabeça de todo mundo em São Paulo. Cadê o São Paulo agora? Sabe o que a gente fez? Todos os outros se mexerem. Aí um tem um puto estádio, o outro tá estruturado, ganhou a Libertadores, o caralho tá ganhando muito mais do que a gente, e o outro continua revelando jogador craque um atrás do outro e o caralho. E o São Paulo tá lá, tomando no cu. Porque o futebol é cíclico, é assim que funciona. Então, você precisa do rival. Ninguém compra um clube, você compra o campeonato, né? O campeonato precisa de clubes, então, porra, é um exercício lógico, né? Não tão lógico pra imprensa, às vezes.
E Rica, eu queria ouvir a tua experiência, eu até sei um pouco, eu sei que tem muitas pessoas que têm canal que me acompanham também, e eu queria que de alguma maneira você usasse a sua experiência para dizer como é que, vou te fazer a pergunta como se fosse para mim e para os meus colegas, como é que é a melhor maneira de proceder com o público? Porque a gente sabe que todo mundo que atinge um sucesso, você tem a galera que gosta de você, tem a galera que te critica. Qual a tua experiência para a pessoa saber lidar com isso? Você tem colegas, eu passei um período que eu fiquei... todo mundo fica, é normal. Cara, quando você vai Você narrou que teve um problema assim também no começo? Quando você vai no supermercado e tua mulher te liga aí e fala, pô, traz presunto, queijo e um pãozinho pra gente fazer um jantar. Se você entrar no mercado, achar o pão que você quer, pedir o queijo e o presunto, a mulher cortar do tamanho que você quer, te entregar e for embora, você vai ligar pra alguém pra contar o que aconteceu? Não. E se a mulher errar o presunto e te der a mortadela estragada? O cara vai ligar, pô, mulher, me deu uma avó. Vai contar pra todo mundo. 90% das pessoas que têm a necessidade de expor, de registrar a sua opinião, você quer registrar uma queixa. Você não quer registrar um elogio. Porque o elogio é o mínimo que você espera. Então você não precisa registrar o elogio. Então sempre vai haver uma impressão virtual de qualquer comentário de que a pessoa, ela é odiada. Então como é que eu aprendi isso? Porque eu achava que era comigo, né? Eu falava assim, mas gente, que engraçado, eu saio na rua, cara, tudo quanto é torcedor de tudo quanto é time vem falar comigo, tira foto, brinca comigo, até quem não concorda comigo fala, pô, falou mal ontem, viado, valeu, Rico, abraço. Eu falei, pô, eu sou um cara extremamente brincalhão, né? Por que uma pessoa teria raiva de mim? Eu nunca criei uma crise num clube, eu nunca tive problema com nenhum clube, eu sou bem-vindo em todos os clubes, engraçado, eu nunca dei uma notícia mentirosa, por que, né? As pessoas me xingam por eu exaltar os clubes, não por eu desmerecer, então, por que, né? E eu olhava na internet, então, aí quando eu comecei a fazer entrevista, não só sobre futebol, sobre outras coisas, aí me caiu a ficha. Porque aí eu sempre fui um cara de rede social e tal, e eu fui um cara que comecei a estudar a rede social, porque eu comecei a querer entender o que estava acontecendo ali. Eu falava, cara, as pessoas não podem ser tão mal amadas assim. O que é isso, cara? As pessoas se odeiam, caralho, que loucura. E comecei a perceber o fenômeno. Aí eu comecei a entrevistar pessoas diversas. Só que eu tenho na minha mão a lista das pessoas que são as mais queridas do Brasil ou não. Eu conheço, as agências de publicidade me dão. Eu sei quem é querido, eu sei quem as pessoas seguem, eu sei quem as pessoas gostam. Eu sei quem as pessoas preferem. Por que a marca contrata o Thiago Leifert? Porque o Thiago Leifert é querido pra caralho. Por que o Porsche é o garoto propaganda que mais faz propaganda no Brasil hoje? Porque o Porsche é querido pra caralho. E aí você entra na internet e você fala assim, vou entrevistar o Porsche. E aí você tem 100 comentários. É mais do que isso, mas vou exemplificar menor. 90 são agredindo o Porsche. Que é a impressão que você tem olhando para aquilo? Caralho, Porsche, ninguém gosta do Porsche. Aí você começa a fazer, só que assim, cara, eu fiz 50 entrevistas no Karatá. As 50 entrevistas, quando eu coloquei quem eu ia entrevistar, foram agredidas muito mais do que elogiadas. E aí você começa a estudar e perceber que ali tem um jogo. Esse jogo esse cara, o que ele quer é a sua atenção, não importa como, porque ele vai continuar anônimo. Ele não vai se tornar uma pessoa famosa ali, então ele vai só chamar a sua atenção. E ele vai conseguir pelo negativo. Pelo positivo ele não vai. Então ele aprendeu isso, ele faz isso. E você, por sua vez, tem o seu lado de querer olhar para aquilo. Você vai ser chamado a atenção diretamente para aquilo. A única coisa importante e real. Como é que é da tua porta da tua casa para fora? Isso é real. Isso é real. E eu tenho certeza que você não é ofendido na porta de casa do... Como enxerga a situação do Abel Braga? Muito delicada. É muito delicado para um comentarista humano, que não é um idiota, falar do Abel Braga. Pro vascaíno é fácil, porque ele é o técnico e você tem mais é que xingar o Abel. Ok? Esse é o teu papel. Pro comentarista mais cuzão, mais filha da puta também. Ele é técnico, eu vou rasgar a porrada dele. Agora, quem é humano e encontra o Abel, ele não é meu amigo não, tá? Mas assim, eu conheço pessoas que conhecem e tal. Eu sei do drama do Abel. Eu sei o que o Abel tá passando. Meu irmão, não é brincadeira o que aconteceu com ele. É muito grave o que aconteceu com ele. E tem consequências, tá? O filho dele não morreu, ele fez um jogo com um minuto de silêncio e passou. Tem consequências na casa, na família, no dia a dia, na vida do Abel. O Abel não é o mesmo cara. E nunca mais vai ser. Não, dá pra você ver nítido no semblante do Abel que ele tá abatido. Claro! Ele óbvio. Fica sempre... O Abel é muito inferior ao Abel Braga técnico de antes do filho morrer. Qual é a dúvida que vocês têm sobre isso? Qual é a dúvida que alguém tem sobre isso? Nunca falei isso aqui porque eu acho escroto, mas vou falar. Você tem alguma dúvida que o Abel Braga piorou muito como treinador? Porque o Abel piorou como pessoa, mas não como uma pessoa ruim, pra ele é uma pica o que ele passou. É uma coisa que pouquíssimas pessoas passaram. Só que aí, na hora de você bater, você vê como as coisas são complicadas. Eu tô vendo que o cara tem uma coisa ali pessoal muito terrível na vida dele e que isso tá mexendo com ele.
eu vou bater nesse cara do mesmo jeito que eu bateria no outro? Eu não vou ligar a câmera e falar assim, olha, o Valentim fez um péssimo trabalho no Botafogo, tem que ser demitido, é um treinador que nunca apresentou nada e tem que ir embora mesmo, o Botafogo tá errado e ficar mantendo um treinador como esse. Essa é uma crítica. Eu não vou chegar com a mesma força no Abel, porque eu sei que o Abel é um vencedor, a história do Abel é essa, o Abel é um grande treinador. O Abel tá campeão do mundo, irmão. Quem sou eu? Quem somos nós dois? Mundo, Libertadores e Brasileiro. Quem somos nós dois para vir aqui cagar na cabeça de Abel Braga? Quem somos nós dois, ou qualquer jornalista esportivo, para desprezar e desmerecer um sujeito que é campeão do mundo e que tem tudo que ele tem? Eu não vou entrar no grupinho de que vai estupidamente massacrar um Abel Braga da vida, sabendo que ele tem um drama familiar por trás. Eu não vou isentar, eu já fiz vários vídeos falando, não contrataria o Abel, mandaria embora, acho que ele deveria sair. Fiz vários vídeos já sobre isso esse ano mesmo, várias vezes. Só que isso é a minha opinião educada, gente. Daí a menosprezar o Abel, agredir o Abel, porque o Abel não está conseguindo render o que ele rendia. Porra, cara, vai ser desumano, vai ser pouco sensível na casa do caralho. Aí você vai dizer, então não trabalha. Tudo bem, eu concordo com você, mas ele só vai descobrir isso dessa maneira. Talvez o Abel Braga tenha um choque de recuperação, talvez em algum momento o Abel se recupere e fale, não, eu vou voltar a ser aquele... Mas você vê que o Abel é diferente hoje, cara. Você vê na entrevista do Abel que não é o mesmo Abel. Você vê na beira do campo, não é o mesmo Abel. E não tem como ser. Não tem como, ele perdeu um filho dentro de casa, cara. Porra, e as pessoas querem que trate igual. Eu não vou tratar igual, desculpa, eu sou mais humano do que jornalista. Eu não vou tratar igual. Desculpa, eu acho que ele tem que sair do Vasco sim, porque o trabalho não está dando certo. Ponto. Falei isso aqui numa live outro dia. Fui processado pelo Mauro César, tive que fazer um vídeo pedindo desculpa pro Mauro César. E as pessoas falam, Rick, eu não entendi uma coisa, pô. Tu vive se pegando com o Mauro César na rede social. Aí um dia, vocês fazem um acordo na justiça, você se retrata. O que houve? Minha mãe infartou na semana do processo. Você acha que eu vou pra justiça brigar com o Mauro César? Você acha que eu vou chegar no Rio de Janeiro, minha mãe infartou, ficou 4 minutos morta, aí eu cheguei no Rio de Janeiro, quinta-feira, 6 da tarde, chegou um oficial de justiça às 9 na minha casa. Caraca. Na boa, você acha que eu vou para tribunal? Você acha que eu vou para audiência em São Paulo? Você acha que eu vou na internet procurar provas disso, daquilo? Eu vou fazer uma coisa e falar, irmão, me dá aqui que eu faço antes. Então é mais importante. As pessoas têm vidas pessoais além da... Entendeu? A gente tem que valorizar muito os atletas que lá estão. Não são os jogadores que a gente gostaria, não representam talvez a maioria, a tradição e a história que o Vasco tem no futebol, mas são jogadores que se dedicam e se entregam com 3 meses de salário atrasado. Entendeu? Como é que tu vai exigir? Não é que o cara... É natural, não é que o cara esteja de sacanagem, mas às vezes tem uma bola que tu... Pô, vou Ele dar não tem obrigação de jogar sem receber. Nenhum de vocês trabalharia sem receber. Então, a corrida que ele tá dando ali, eu sei que você tá puto, que o Vasco não tem o time que merece, etc, etc. Mas neste caso, neste momento, esses caras estão fazendo por você. Porque ele não precisa. Concorda comigo? Concordo. Estamos falando de cara de 200, 300 mil reais por mês que estão sem receber. Esse cara se arruma amanhã contra o Clube por 150, mole. Ah, mas é que... Eu concordo que é do caralho jogar no Vasco, que isso, que aquilo, eu concordo com tudo isso. Sou o primeiro a exaltar isso. Mas, às vezes, esse cara, às vezes não, normalmente, esse cara que tá sem receber, tá chegando em casa todo dia, 6 horas da tarde, e a mulher tá aqui, ó. Você vai ficar nesse clube que é uma merda, que não te paga, cadê o dinheiro? Porque não sei o quê, porque eu queria fazer aquela viagem, não posso, porque não sei o quê, porque aquele negócio da minha mãe, porque você tem que ajudar teu tio, porque você sustenta todo mundo na sua família. Você sabe quantos jogadores vivem isso. O jogador não sustenta um, ele sustenta 5 já. Ah, verdade. Né? Os beira tudo em volta dele. Todo mundo aqui nele. E o cara não resolve. E a mulher, você acha que isso não atrapalha a vida do cara? Você acha que isso não tumultua a vida do cara? Ele acha que não, que ele vai pro campo e ele tá normal igual todo dia. Eu queria te perguntar como é que tu enxerga hoje o momento do Vasco? Porque é um clube que, cara, o torcedor hoje ele tá abraçando o clube. Eu costumo dizer informalmente com alguns amigos meus que acho que quase todos os clubes gostariam de ter um torcedor, uma torcida igual a do Vasco. Em que sentido? A gente estava conversando até em off aqui, que o Vasco ainda, se você falar assim, compra aquela mesa ali, porque aquela mesa vai ajudar o clube, o Vascaíno compra, ele enganja. Não é aquele cara que só vai na boa, pelo contrário. O Vascaíno ultimamente ele só tem tomado pedrada. Então eu queria te perguntar, como é que tu enxerga a torcida do Vasco? E se tu enxerga, qual é a saída que você encontra pro Vasco a curto prazo? Cara, eu vou te falar que o Vasco cometeu alguns erros muito graves. Eu acho que a entrada do Campelo como foi já é um erro muito grave. A manutenção do Campelo depois da eleição ter sido constatada pela justiça como uma fraude é um erro muito grave. E aí vem uma série de outras coisas que o Campelo deve ter acertado e
e errado, como qualquer presidente. Mas esses dois eu acho que descredibilizaram muito, e tem uma questão muito importante, que esse momento você falou que a torcida do Vasco abraçou o Vasco. Sabe quando você abraça alguém e a outra pessoa não põe o braço? É isso, a torcida do Vasco abraçou o Vasco e o Vasco ficou com o braço para baixo. Então assim, eu acho que é minimamente óbvio que o Campelo e que o Vasco deveria ter olhado e falado assim, ó, eu tenho uma ação em massa acontecendo durante, sei lá, 30 dias, durou aquilo? Foi 30, 40 dias. Eu tenho 30, 40 dias onde eu estou vendo a torcida do Vasco enlouquecida, esperando o quê? Que eu responda para ela. Qual foi a resposta? Nenhuma. Nenhuma ação de marketing, nenhum reforço, nada. O Vasco não fez nada com o que ele ganhou da torcida. A torcida deu um CT, a torcida deu quantos milhões por mês viraria o sócio torcedor? Até hoje essa conta não está clara. Mas dá alguns milhões por mês. Não, para você ver no nível, o torcedor do Vasco, ele cobra muito nos comentários aqui, e fala assim, cadê o dinheiro? Sim. Quanto que está entrando no clube? Claro que o Vasco está fudido, está devendo e tal, mas assim, dá um agrado. Não, até isso, a transparência, o torcedor tem reclamado. Mostra no cara, fala assim, ó, entrou tanto de vocês, muito obrigado, esse dinheiro está indo aqui. Tá? E esse aqui nós vamos separar no segundo mês para pagar essa dívida, no terceiro mês a gente vai tentar trazer um jogador para vocês. Então, porque aí você minimamente diz pro torcedor o seguinte, eu sou grato ao que você está fazendo. Você não tem obrigação de fazer, eu não mereço o que você está fazendo. E o Vasco parece, essa diretoria do Vasco, ela parece não ter a humildade de comunicar isso. Sabe? Quer dizer pro Vascaíno o seguinte, e a gente sabe que o clube neste momento não merece. O clube, no caso, está falando a gestão. Não merece, hoje não merece. Não, tô falando gestão. Exatamente, a instituição o Vasco não está te dando isso. E eu sei que vocês estão fazendo isso por amor. E o que o Vasco comunica? Nada. Como se ele tivesse recebido uma doação e continuado andando em frente. Poxa, seja grato de alguma maneira. Sabe? Não é o Campelo falando na televisão. Cria alguma coisa, traga um fato novo. Aí você vê o Vascaíno chegar lá e fala, bom, é o seguinte, mobilizei e transformei o clube, quarto clube do mundo, né, sócio? Quinto clube do mundo em sócio. Em 1 mês e meio eu resolvi seu problema. Eu te dei o dobro do meu rival de sócio. Se o clube devolve para ele uma dura realidade toda vez, uma hora ele para de sonhar. E eu acho que o Vasco não está sabendo trabalhar isso. O Vasco não consegue se comunicar com o torcedor dele dizendo, eu estou vendo o que você está fazendo. E nós estamos usando o que você está fazendo para isso. Não tem essa relação, não parece isso, sabe? A impressão que eu tenho de fora é isso. Pelo que eu leio dos vascaínos, os vascaínos têm esse sentimento. Então o Vasco vai perder os sócios torcedores que ele conquistou. O Vasco vai demitir o Abel Braga na primeira eliminação que ele tiver, e vai ter, porque um time sem salário não se classifica em nada. Não vai ganhar porra nenhuma sem pagar salários, não existe. Sem pagar bicho, o time de futebol já não corre, imagina sem pagar salário. Né? Então o Vasco vai ter problema, vai ser eliminado ou da Copa do Brasil, ou da Campeonato Carioca já foi, ou então da Sul-Americana. Em algum momento, o que o Campelo vai fazer muito inteligente? Dar o Abel de bandeja para a torcida. Tá na cara que isso vai acontecer. Tô falando isso para você aqui dia 12 de fevereiro. Claro que isso vai acontecer. No primeiro momento que o Vasco for eliminado, o Campelo tira o dele da reta e dá o Abel. Por quê? Porque eu fiz o Abel, vocês xingaram o Abel durante esse tempo todo. Então olha o alívio que eu tô te dando. Tirei o Abel, ó. E é porque a cobrança não tem que ser no Abel só. A maior cobrança tem que ser neles, na diretoria do Vasco, não no Abel. Ah, eu não sabia que estava desse jeito, eu não sabia que tá mais difícil do que eu pensava. Então entrega, faz outra eleição, que aliás era o que era para ter sido feito no começo. A partir do momento que a justiça diz que foi uma fraude, faça outra. Não é uma fraude porque o Campelo fez fraude, mas houve uma fraude. Refaça. Pela grandeza do Vasco, pela instituição do Vasco, pelo que representa o Vasco. Qual é a credibilidade do Vasco hoje no mercado? Qual é a credibilidade que tem uma diretoria que faz um discurso sobre a eleição fraudulenta durante meses contra o Eurico, se junta com o Eurico, tem a prova da eleição fraudada e não refaz? Qual é a credibilidade disso? Então assim, cara, o Vasco não consegue se comunicar para fora com o torcedor, com todos, né? Mas com o torcedor e com o mercado, dizendo o seguinte, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou fazendo o meu melhor para reagir e estou buscando algo mais. Não está. E se está fazendo muito mal feito. E acho que o Vascaíno tem todo o direito de se sentir frustrado, porque não é essa a expectativa que o Vascaíno teve quando ele fez uma movimentação gigantesca para dar um CT para o clube e para dar um número de sócios para ajudar a cobrir o ano. Não era isso que ele esperava um pouco mais. Inclusive ele está a todo momento se pondo à disposição do clube, tá? Eu tô aqui. Exatamente. E fala, igual o CT, a gente está em construção ainda, ele está doando. Abre as contas do BMG, a cada 10 mil novas contas o BMG bota 200 milhões no CT. Ele abre as contas. Inclusive a gente está... Vou te dar um feedback, a gente tá bolando aqui tentando fazer. Eu dei R$50 pro CT, não tem nada a ver com isso. Pô, legal. Eu achei a campanha tão legal, até postei, porque o pessoal falou, mentira, truco, eu botei o recibo. Eu falei, pô, é tão legal isso, cara, do torcedor. Eu falei, eu vou doar, porque eu
Eu falei no Twitter pros vascaínos fazerem, os caras falaram, falar é fácil, ajudar. Eu falei, tá aqui, ó, viado, botei como... Falei, ajudei também, o viado. Pô, legal, maneiro. Então é por aí mesmo, o vascaíno ele tá metendo a mão, ele tá ajudando, e uma dificuldade que a gente encontra agora, os caras, muito torcedor me cobra, me põe na parede nesse sentido. Pô, Diego, vamos começar uma parte 2, tá, mas e a parte 1? Exatamente, você não vai fazer a parte 2 agora. Não dá, o Vasco tá tirando de você a campanha. As campanhas que você, Mário e os outros blogueiros e influencers do Vasco querem fazer, o Vasco está impedindo que vocês façam. O torcedor tá certo, Diguinho. Parte 2 do quê? Cadê o fim da 1? Tá errado. Tá, cara. Você entende? Eu acho que talvez o Vasco precise de uma gestão que seja um pouco mais transparente nesse sentido. Eu acho que não custa nada você fazer, e cara, vamos lá, vamos combinar uma coisa. O Flamengo é um time muito popular, de muita pressão, né, midiática e popular. Se o Flamengo conseguiu sobreviver 6 anos com o dirigente falando, vou pagar a dívida e botar essa porra em ordem, não quero saber, vai jogar com esse time que tem. Se o Flamengo conseguiu fazer isso, com toda a pressão que ele tem em cima, claro que os outros clubes do Brasil também conseguem. Porque a maior pressão midiática sempre foi no Flamengo, né? Porque o Flamengo é o time mais midiático do Brasil. Então é claro que os outros conseguem. Eu sei que o Vascaíno quer ser campeão amanhã. Não vai ser, se for é acaso. Então para. Tem alguém que tenha juízo na diretoria do Vasco que chega e fala, Vascaíno, em vez de ficar distribuindo poder para esse monte de velho aqui que fica brigando por poder no Vasco, muito mais do que pelo Vasco, brigam por eles, né? Nós vamos fazer o seguinte, o projeto é esse, nós vamos passar 6 anos que nós não vamos ganhar porra nenhuma. Eu conto com vocês pela transparência, para daqui 6 anos a gente ter um puta CT, São Januário reformado e um time que vai te dar disputa de Libertadores e o caralho. É isso ou ficar se arrastando pro resto da vida. Quer se arrastar? Porque não tem milagre, irmão. Você não vai trocar o pneu com essa porra com o carro andando. A situação é muito grave. Não é uma... Faltou comida, cara. Faltou luz. Vocês estão esperando o quê? Que apareça um Messias e compre o Vasco? Como o Botafogo está esperando que aconteça agora? Entendeu? A coisa precisa ser feita de uma maneira um pouco mais transparente. Tenho esses milhões de sócios, com esses milhões de reais eu vou fazer isso, durante esse ano nós vamos fazer dessa maneira, nós não teremos jogadores caros nesse momento, nós vamos ter um time para não cair para a Série B e nós contamos com vocês durante X anos. Nesse momento aqui nós vamos dar uma melhorada, a gente pode beliscar um carioquinha, de repente uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil é difícil, mas uma Sul-Americana e tal. Esse é o projeto, para aqui a gente chegar onde a gente queria. E aí vai chegar um momento que você vai olhar e falar assim, porra, doeu, mas eu peguei de volta. Mas qual é o problema disso aí? O problema é que dentro do Vasco politicamente é uma briga eterna. É impressionante. Então você está falando de um projeto de médio, 6 anos são no mínimo 2 gestões. Ninguém quer. Qual a garantia que você tem que alguém vai começar um projeto e vai ficar 2 mandatos? Porque você não vai colher os louros. O cara que estiver lá, ele fala, eu vou trabalhar para o próximo ele colher os louros. Tem isso também. Por isso que eu sou a favor que os clubes do Brasil sejam vendidos. Olha que eu sou a favor, eu sempre fui contra, mas hoje eu sou a favor exatamente por isso. Porque como eu acredito num trabalho de médio e longo prazo, ele só vai acontecer na mesma direção se o mesmo cara for o líder. Eu já pensei nessa questão de união, mas eu já cheguei num consenso que é utopia. Nunca vai existir união. União não vai, só vai existir se tiver um dono, talvez aí tenha uma direção. Agora, não, o cara é dono e acabou. Porque, cara, não vai rolar. Não adianta que não vai, os 5, 4 grupos políticos do Vasco jamais vão sentar e falar... o Vasco em primeiro plano. Não, primeiro plano sou eu, minha vaidade. Então assim, eu fui um cara que entrevistei o Campelo, apresentei uma live dele quando ele era candidato junto com o Júlio, mas fiquei absolutamente frustrado com tudo que veio na sequência, absolutamente frustrado. E não consigo acreditar que essa gestão do Vasco, que nesse caminho que o Vasco está hoje, ele vai devolver para o torcedor o que o torcedor merece pelo que ele fez. Não consigo acreditar. Não é uma mensagem que eu sei que o torcedor está esperando ouvir, né? Mas eu não consigo acreditar que vai ser dessa vez, infelizmente. Mas isso não impede o Vasco de beliscar, tá? Eu sempre digo isso, time grande precisa apenas que um treinador encaixe 11. O resto ele tem. Camisa, torcida, pressão, mídia, ele tem. Se encaixar 11 e um técnico... Cara, 2011 o Vasco era tão mal administrado quanto até hoje. Se o Diego Souza dá meio centímetro pro lado, o Vasco tá no Japão. Jogo contra o Corinthians. Então, futebol é futebol, né? Vamos ser... Sim. Eu não entro muito nessa aí desse... É o único esporte que o menor ganha do maior, que o time que chuta 30 bolas no gol, chuta uma e perde 1-0. O Thales aí encarna esse ano, né? Começa a jogar pra caralho, o Cano resolve fazer gol pra caralho, o Guarinha acerta o meio de campo, o Vasco contrata, mas segura na sobe zaga. Um moleque aí da base que joga bem pra equilibrar um meio campo, uma lateral ali. Quando tu vê, o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil. E aí, meu irmão? E aí? O que tem de errado o Vasco bater 2 adversários na semifinal da Copa do Brasil? 2 jogos? Não tem porra nenhuma de anormal nisso.
Inclusive tem alguns torcedores do Vasco que são totalmente contra vender moleque da base. Eu acho que, cara, a gente nunca teve num momento tão maravilhoso pra vender. O Euro quase 5 pau. Não, tem que vender, não tem jeito. Com o Euro a 5, time europeu escolhe, irmão. Com o Euro a 5, o europeu vem aqui e faz o que ele quer. O Vasco tem no Thales hoje essa ideia de que, ó, eu tenho aqui um jogador que vai me pagar uma parte grande dos meus problemas. Se isso não acontecer... Então tem que vender. Eu acho importante. O problema não é vender mal. Esse que é o problema. Na hora que aparecer tem que vender. No torcedor acho que não conseguiu digerir. E outra coisa importante, que é vender segurando 10%. Tem muita... O Fluminense fez escupeta, isso é bom, cara. A venda do Paulinho foi isso. Porque a venda lá fora é muito maior do que aqui. Aí quando o cara é vendido aqui, o cara é vendido por 30 milhões. Quando o cara é vendido lá, o mesmo jogador, um ano depois, o cara compra o cara por 100 milhões. Então, porra, vale a pena você manter 10%. 10 milhões de euros, confunde 40, quase 50 milhões de reais. Isso, dá pra ajudar. Não é nada, dá pra fazer um almocinho aqui, né? Que almoço. E aí no futebol também é isso, sabe? Você fala, caralho, eu conheço esse cara. O Sorato é um cara que um dia, vou contar isso aqui pra terminar, o Valdir Espinosa, que é muito meu amigo, um dia, filho da puta, sabia que eu sou São Paulino, né? Chegou aqui no Dom Hélio, ele falou, vem cá, te apresentar uma pessoa. Tinha acabado de mudar pro Rio, faz uns 8 anos. Falei, oi, tudo bem? Tinha um cara do lado dele, ele falou assim, esse aqui é o Rica, tudo bem? Eu falei, prazer, ele falou, Sorato. Só o cara do gol de 89, parei. Que foi o primeiro jogo que o pai dele falou que ia ser campeão, né? Humildemente olhei pra ele. Posso falar uma coisa? Claro. Vai tomar no cu, filha da puta. Desculpa, agora eu posso ser seu amigo. Eu só precisava muito falar isso pra você. Ele começou a rir pra caralho, porque o filho dele, que é um viado também, que vive e mexe o pai dele, o filho dele botava pra mim no Twitter. Rica, meu pai te mandou um abraço. Soratinho, o Sorato foi um cara que eu fiquei amigo. Eu vou ter que conviver com isso pro resto da vida. Ah, Sorato. Então é isso, rapaziada. Essa foi a resenha com o grande Rica Perrone, um dos caras precursores no YouTube. Se hoje eu tô aqui com o canal, o Rica foi um dos caras que começou isso lá atrás. No YouTube eu sou novato. Na ideia de fazer sozinho eu sou pioneiro, mas no YouTube eu tô começando. Aliás, segue meu canal, manda o pessoal seguir meu canal. Não, faz teu jabá agora. Pô, tô com um canal aqui no YouTube, gente. Dá uma moralzinha lá. Canal do Rica Perrone, pô. Se inscreve lá. Fala a mídia social também, pô. É tudo Rica Perrone, isso aí é tudo Rica Perrone. Então é isso, rapaziada. Segue o Rica Perrone, que se demonstra um dos jornalistas mais renomados e conceituados do país. É um cara que pensa fora da caixa. Eu conheci você através do Mário Coelho. Grande Mário. Te amo, meu irmão. Um beijo. E, cara, pouco tempo te acompanhando, já virei fã já. É óbvio que a gente não concorda em tudo, até porque não faz sentido você concordar em tudo, senão a gente vira a mesma pessoa. Não tem como uma pessoa concordar em tudo com outra pessoa. Não tem como, mas... Essa pessoa não existe. Mas eu compartilho de muitas opiniões suas. E, cara, pra mim é uma satisfação muito, muito grande estar aqui. Outro dia, eu tava até comentando com a minha esposa, pô, vou lá no Rica hoje, é que isso, cara? O mendigo do pânico. Até brincou que ele parece com o mendigo do pânico. E, cara, eu nunca imaginei... Agora isso aí que tá na pica a vida inteira, eu sempre brinquei com isso, né? Sou mendigo do pânico, já tirei foto pra caralho. É mesmo? Porra, tem nego que vem tirar foto comigo que eu percebo, o cara fala assim, e aí, Rica, beleza, tudo bem. Só que quando vem a mulher, a namorada, ela acha que o cara tá tirando foto com o mendigo do pânico. Então, às vezes, a mulher quer tirar foto junto e eu sei que ela não sabe quem eu sou. E eu já tirei um monte de foto com o mendigo do pânico, rachando o Big Show do Luan Santana, fizeram uma fila. Achando que era o mendigo do pânico. Eu fui tirando com todo mundo. Só que agora o filho da puta tá foragido da justiça por causa de pensão. Nem fudendo, agora nem que fala mendigo do pânico. Eu falo, caralho, só aquele jornalista lá. É, muito bacana. Pô, falando isso de parecer, o safado do Juninho do Machão da Gama botou meu apelido de Brantiquinho. E fala que eu tenho a cara de Euriquinho com a voz do Júlio Brandt. E pegou. Ter a cara de Euriquinho não é um bom negócio, cara. Eu não sei de onde você tirou isso, eu não me acho parecido com o Euriquinho. Qualquer coisa do Euriquinho não é um bom negócio. Então, dessa maneira, rapaziada, a gente encerra a entrevista. Rica, mais uma vez, muito obrigado, irmão, cara. Sucesso, cara. Tá na tua casa aí, ter essa entrevista. Acompanhe o Cara Tapa, que é um quadro de entrevista do Rica lá, que é fenomenal. Pô, tem Bruno Mazeu, tem uns vascaínos lá, Donizete Pantera contando da final, tem uns vascaínos bons lá.